A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é bom ter você aqui mais uma vez, buscando a presença de Deus. Que este momento seja santo, um encontro real com o Espírito Santo. Que o ambiente onde você está agora se torne um altar de entrega, um espaço consagrado para ouvir a voz do Senhor. Se essa atmosfera já começou a tocar o seu coração, deixa o seu like agora. Isso é mais do que um gesto, é um ato de fé. É como estender as mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Quantas vezes nós caminhamos por esta vida tentando acertar, tentando ser fiéis, mas nos sentimos confundidos, às vezes ingênuos demais, outras duros demais. Tentamos proteger o coração, mas acabamos levantando muralhas. Tentamos amar, mas nos tornamos vulneráveis. Tentamos ser fortes e nos tornamos duros. Tentamos confiar e somos enganados. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma tensão entre não querer ser enganado, mas também não querer perder a ternura. Entre não querer ser manipulado, mas ainda assim manter a graça de Cristo no olhar. Essa luta interna, esse vai e vem de sentimentos, não é algo estranho, é um campo de batalha espiritual. Sim, meu irmão, minha irmã, estamos em guerra. Mas não é contra carne nem sangue. É uma guerra por dentro e por fora. Dentro de nós, contra as inclinações da carne, contra o medo, contra o orgulho. Fora de nós, contra o mundo que rejeita os valores do reino. E contra o inimigo invisível, mas real, que sabe onde atacar, quando estamos mais frágeis, mais distraídos, mais confiantes em nós mesmos do que na voz do Espírito. Você já parou para perceber como a palavra de Deus nos chama a viver com sabedoria e vigilância? Não como tolos, não como ingênuos, mas também não como amargos ou indiferentes. Existe um caminho no Espírito, um caminho de equilíbrio santo, que só é possível se formos conduzidos pela mão de Deus. E é sobre esse caminho que o Espírito Santo quer nos conduzir hoje. Um caminho onde a astúcia não mata a pureza, onde a inteligência não rouba a mansidão, onde a firmeza não afasta o amor. Um caminho onde a guerra não endurece o coração, mas o fortalece. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Este não é apenas mais um conteúdo, é um chamado, um despertar, um sussurro de Deus dizendo: eu quero te ensinar a caminhar comigo, mesmo em meio ao combate. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Essas palavras foram ditas por Jesus aos seus discípulos em um momento crucial. Eles estavam sendo enviados, não para um lugar seguro, não para um cenário fácil, mas para um ambiente hostil, perigoso, espiritual e emocionalmente desafiador. Como ovelhas no meio de lobos, é essa a imagem que Jesus escolhe. Mas veja, Ele não os envia despreparados. Ele também não os envia com armas naturais ou estratégias humanas. Ele os equipa com algo que o mundo não consegue entender: prudência e simplicidade. Jesus não disse: sejam duros como pedras, nem espertos como o mundo. Ele disse: prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Duas imagens que, quando juntas, revelam uma sabedoria do alto, uma postura espiritual rara, discernimento sem amargura, estratégia sem manipulação, pureza sem ingenuidade. Essa não é uma instrução comum, é um chamado à maturidade. Há um tipo de vida em Deus que exige vigilância constante, mas que também se recusa a perder a ternura. Jesus nos mostra que há um caminho de vitória espiritual que não passa pela esperteza carnal, nem pela inocência frágil, mas por uma vida guiada e moldada pelo Espírito Santo. É uma postura de quem sabe que está em guerra, mas também sabe a quem pertence. De quem reconhece o mal, mas escolhe responder com o bem. De quem vê a cilada, mas caminha com graça. E se o próprio Senhor nos envia assim, então é porque Ele já nos deu o que precisamos para viver dessa maneira. A prudência que vem do Espírito, a simplicidade que nasce da confiança,
a ousadia que brota da intimidade com Deus. Hoje a palavra está dizendo: eu te envio, mesmo em meio aos lobos, mesmo quando parecer escuro, mesmo quando os ataques forem sutis, mas vai com a minha sabedoria, vai com o meu espírito, vai com o coração guardado e os olhos abertos. Há uma guerra acontecendo e ela não é apenas ao nosso redor, é dentro de nós. É contra tudo que Deus quer formar em nosso caráter. E o inimigo, que não pode tocar em nossa salvação, faz de tudo para atacar nossa sensibilidade, nossa esperança, nossa visão espiritual. Ele sabe que um coração ferido se torna desconfiado. Um coração cansado se torna indiferente. Um coração não vigiado se torna terreno fértil para o engano. É por isso que Jesus nos alertou: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele não esconde a realidade, mas também não nos deixa sozinhos diante dela. Ser prudente como a serpente é saber discernir os movimentos do inimigo sem se tornar como ele. A serpente se move em silêncio, percebe os sinais, calcula seus passos. Jesus está dizendo: aprenda a discernir, a perceber os ambientes, as intenções, as armadilhas. Não ande pelo que é óbvio, não confie em qualquer aparência, não se lance sem antes buscar direção no Espírito. A prudência é escudo contra a ingenuidade, mas não é convite à dureza. E aí vem a outra parte: simples como as pombas, pura, transparente, desarmada. É aqui que muitos de nós tropeçamos, porque depois de tanto apanhar, a tendência é endurecer, fechar, desacreditar. Feridos pela maldade, pensamos que a única forma de sobreviver é se proteger com a certa frieza, com a dureza estratégica. Mas Jesus diz: não perca a pomba dentro de você, não negocie a graça, não abra mão da ternura, porque é essa simplicidade que o torna canal do reino. É a sua vulnerabilidade protegida por Deus, não a dureza autodefensiva que move o céu em sua direção. A guerra espiritual que enfrentamos não é apenas contra demônios, mas contra nossas reações carnais diante do mal. Não é só contra a tentação, mas contra a forma como respondemos à traição, à mentira, ao abandono. Você já percebeu isso? Que muitas vezes o diabo não quer apenas te derrubar, ele quer te deformar. Ele quer que você se torne amargo, cínico, frio, vingativo. Ele quer que o mal que veio de fora se torne parte de dentro. Mas o Espírito Santo te chama hoje para um outro caminho. Você pode ser prudente sem perder a paz. Você pode ser firme sem ser amargo. Você pode ter discernimento sem se tornar paranoico. Você pode dizer não com amor. Pode se afastar com graça. Pode confrontar com mansidão. Isso não é uma habilidade natural, é fruto de alguém que anda com Deus. Andar com Deus em meio à guerra espiritual é carregar uma luz acesa no meio do campo minado. É andar no vale da sombra da morte, com olhos espirituais atentos, mas com o coração rendido. É não se deixar formatar pela cultura da suspeita, do ódio, do revide. É ser sal e luz no mundo sem sabor e sem direção. Talvez você tenha sido ferido por confiar demais. Talvez tenha sido chamado de tolo por amar de forma pura. Talvez decidiu se calar para não se machucar de novo. Mas hoje o Espírito te diz: não seja ingênuo, mas também não se torne cruel. Não desista da pomba. Não se conforme com a dureza. Não aceite que o medo te roube a doçura. Você foi chamado para andar com astúcia espiritual, não com frieza emocional. Você foi chamado para ter discernimento sem perder a esperança. Você foi chamado para viver em guerra, mas com o coração cheio de paz. E isso só é possível quando você deixa de confiar na sua própria força e se rende à direção do Espírito. Quando você começa cada dia dizendo: Senhor, me ensina a ver como Tu vês, a sentir como Tu sentes, a reagir como Tu reagirias. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Proteger o que Deus está construindo dentro de você, enquanto o mundo tenta roubar isso a cada instante. Você quer vencer essa guerra? Então não seja nem ingênuo, nem cruel. Seja cheio do Espírito. Senhor meu Deus,
Tu conheces cada centímetro do meu coração. Nada em mim está oculto aos teus olhos. Tu vês o que os outros não veem, as guerras internas, as dores silenciosas, as batalhas entre o que eu sinto e o que eu sei que devo viver. E hoje, mais uma vez, eu me prostro diante de Ti, porque só o Teu Espírito pode me conduzir por esse caminho estreito. Ensina-me, Pai, a viver como ovelha no meio de lobos, sem me tornar igual a eles. Dá-me discernimento para perceber o mal, sem permitir que o mal se instale em mim. Dá-me sabedoria para agir com firmeza, mas com mansidão, que a prudência me proteja e que a simplicidade me preserve. Livra-me, Senhor, da ingenuidade que me expõe, mas livra-me também da frieza que me afasta da Tua natureza. Não quero ser uma fortaleza de defesa, quero ser um templo do Teu Espírito. Não quero ser desconfiado de tudo, quero ser guiado por Ti. Que a minha mente seja clara, alerta, sensível à Tua voz. Que eu não dependa da minha inteligência ou da minha experiência, mas da Tua direção. E quando eu for tentado a reagir com dureza, que o Teu amor me invada. Quando eu for tentado a me calar, que a Tua coragem me envolva. Quando eu quiser me proteger, que eu me esconda em Ti e não em máscaras. Eu declaro, com temor e fé, eu escolho o Teu caminho, mesmo que seja mais difícil, mesmo que me exponha, mesmo que exija renúncia, eu escolho caminhar com Teu Espírito. E se eu cair, levanta-me. Se eu me endurecer, quebranta-me. Se eu me perder, traz-me de volta. Faz de mim um reflexo Teu neste mundo. Um reflexo puro, forte, cheio de graça e verdade. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora eu me coloco em intercessão por cada pessoa que está orando comigo neste momento. Cada irmão, cada irmã, cada coração que se achegou a Ti com sede, com fome, com cansaço, com desejo sincero de viver segundo o Teu Espírito. Tu conheces, ó Deus, cada lágrima não vista, cada batalha travada no silêncio do quarto, cada injustiça sofrida, cada dúvida escondida, cada momento em que o teu filho ou filha pensou em desistir porque a guerra estava dura demais. Mas o Senhor é aquele que vê no secreto e recompensa com amor eterno. Eu oro agora por aqueles que se sentem fracos espiritualmente, que estão tentando ser prudentes, mas estão sendo engolidos pela ansiedade, pelo medo, pela confusão. Que o teu Espírito venha trazer clareza, que eles sejam fortalecidos com sabedoria do alto, com discernimento sensível, com ousadia revestida de paz. Senhor, eu oro por quem já endureceu o coração, por quem, para se proteger da dor, se fechou para o amor. Que hoje o teu amor vença essas barreiras, que a ternura do teu Espírito quebre cada parede de proteção falsa, que essa pessoa volte a sentir, volte a confiar, volte a amar, não com ingenuidade, mas com pureza. Clamo pelos que estão enfrentando injustiças no trabalho, na família, até mesmo dentro da igreja. Senhor, Tu és o justo juiz. Entra com justiça, mas também com misericórdia. Sustenta os Teus filhos para que não se tornem iguais aos que os perseguem. Dá-lhes a honra de vencer com o bem. Oro agora pelos doentes física, emocional ou espiritualmente. Estende Tua mão de cura, Senhor. Toca onde os médicos não alcançam, onde os conselhos não entram, onde só a Tua presença pode ir. Cura corações feridos, mentes atormentadas, corpos cansados. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Intercedo também por aqueles que estão passando por batalhas invisíveis, crise na mente, pensamentos confusos, sentimentos de culpa, sensação de fracasso. Que o Teu Espírito traga luz onde há escuridão. Que a mente de Cristo governe os pensamentos. Que o jugo seja despedaçado pelo Teu poder. Senhor, abençoa também as famílias, lares que estão sob ataque, casamentos frios, pais e filhos que não se entendem, finanças que estão em ruínas. Que haja reconciliação, provisão, restauração. Que Teu Espírito seja o elo de unidade e amor dentro de cada casa representada aqui. E eu Te peço, Pai, por todos os que comentarem aqui neste vídeo, que eles tenham ousadia de testemunhar ou de pedir oração.
E que cada pedido nos comentários seja uma semente de fé plantada em boa terra. Que eles escrevam com fé: Senhor, essa palavra falou comigo, ore por mim, estou em guerra. E que cada palavra escrita seja respondida pelo céu. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários o que Deus fez hoje no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, guarda cada um até o fim. E quando essa guerra terminar, que eles possam olhar para trás e dizer: eu fui prudente, eu fui simples, eu fui fiel. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro, em nome de Jesus, sobre a sua vida, que você será prudente, sem ser frio. Que você será simples, sem ser tolo. Que você caminhará com sabedoria e mansidão, com firmeza e ternura, com discernimento e compaixão. Eu declaro que os teus olhos espirituais serão abertos para discernir as estratégias do inimigo antes mesmo que ele se aproxime. Você não será pego desprevenido. Você andará com vigilância, mas sem paranoia. Com confiança, mas sem presunção. Eu profetizo sobre você um novo tempo de clareza nas decisões, de firmeza nas escolhas, de paz no meio das batalhas. Que a tua mente seja alinhada à mente de Cristo. Que tua alma seja ancorada na verdade da palavra. E que teu espírito permaneça sensível ao Espírito Santo. Mesmo quando o mundo tentar endurecer o teu coração. Se você estava se sentindo confuso, abatido ou dividido, receba agora um novo alinhamento interior. Uma restauração da sua sensibilidade. Uma coragem que nasce da presença de Deus, não da força humana. Que você saiba a hora de falar e a hora de calar. A hora de recuar e a hora de avançar. Que você seja como Davi diante de Saul, firme sem ser violento. Que você seja como Jesus diante dos acusadores, silencioso, mas cheio de autoridade. Que você seja como Estevão diante da morte, cheio do Espírito, com os olhos no céu. Eu declaro que você será uma voz de equilíbrio no meio dos extremos. Uma presença pacificadora onde houver guerra. Um reflexo de Cristo no mundo onde tantos têm perdido a referência do amor verdadeiro. Que você não absorva o espírito deste século. Que você seja santo, separado, diferente não por aparência, mas por essência. Que a sua prudência seja luz. E que a sua simplicidade seja perfume de Cristo por onde você passar. E mesmo quando as lutas apertarem, mesmo quando os lobos rosnem mais perto, mesmo quando a dor bater na porta, que você jamais se esqueça, você é uma ovelha do bom pastor. Ele nunca te abandona. Ele te guia, te livra, te sustenta. Eu declaro que você viverá como quem sabe que está em guerra, mas também como quem sabe que já tem a vitória. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você não será vencido pela maldade. Você não será moldado pela ferida. Você será forjado no Espírito e viverá cheio da paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está fazendo algo profundo dentro de você. E eu quero te dizer, não ignore esse mover. Cultive isso, alimente isso. Permaneça nesse lugar de entrega e vigilância. A guerra espiritual não acontece só em momentos extraordinários. Ela está nos detalhes do cotidiano. Nas conversas, nas decisões, nas reações. Por isso, não caminhe sozinho. Esteja cercado da palavra, da oração e de uma comunidade de fé. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se aqui no canal. Ative o sino, porque o que estamos construindo aqui juntos é mais do que vídeos. É um ambiente de presença, uma jornada de transformação. Compartilhe essa palavra com alguém que você sabe que está em batalha. Talvez alguém que já se endureceu, ou alguém que se sente perdido por confiar demais, seja canal de Deus na vida dessa pessoa. E me conta nos comentários o que Deus falou com você hoje. Qual parte da palavra mais te confrontou, mais te curou ou mais te despertou? Eu leio cada comentário com temor e carinho. E oro por cada um com fé. Nos vemos na oração da noite. Que a paz do Senhor te acompanhe até lá. Que o Espírito Santo continue te guiando, fortalecendo e renovando. E que você caminhe todos os dias com prudência
e com pureza. Até breve. Que o Senhor te guarde e te sustente, em nome de Jesus.